Você tá no Curiosicast, o podcast dos curiosos. Eu sou a Tati e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que você esteja bem, esteja animado para mais um papo de nerd. Sim, porque eu continuo sendo nerd. Estou aqui para mais um episódio e hoje eu quero falar sobre algo. Na verdade, não necessariamente sobre isso, você vai entender. Enfim, me preparando para gravar, eu comecei a lembrar de algumas situações. E uma delas aconteceu em um lugar peculiar, que todo mundo já foi. Eu ouso dizer que a maioria de vocês começou a vida lá e provavelmente vai terminar lá também. Será que alguém já sabe do que se trata? No último episódio eu comentei que eu tinha ido fazer um exame, lembram? Eu fui fazer esse exame porque antes disso eu estava no hospital, terrivelmente abatida, xoxa, capenga, mas é claro, dependendo da gravidade, ainda assim é algo normal, corriqueiro, todo mundo vai em um hospital. Só que eu não sei como você reage em ter que ir ao hospital ou pior, ter que ficar lá muito tempo. Spoiler, eu não fiquei lá muito tempo, foram no máximo umas 2 horas. Mas tá, o ponto é, eu tive que estar em um lugar que eu não gosto e que eu não tinha nada para fazer. Claro, tinham pessoas ali, mas eu nem sempre tenho tanta afinidade com desconhecidos. Eu não tenho, na verdade. Mas o que mais pegou pra mim é que eu tinha ido com meu esposo e lá disseram que ele não podia ficar comigo. Então eu fiquei abandonada. Tá, essa parte é drama, mas assim, eu fiquei sozinha e foi horrível. E estando sozinha, sem muito o que fazer, eu fiz o que eu acho que todo mundo faz. Eu tentei dormir, mas eu não consegui. Daí eu comecei a observar as pessoas. Tinham crianças, mães, idosos também. E é óbvio que na hora eu não sabia que isso ia virar tema de podcast. Mas eu fiquei pensando comigo mesma algumas questões. Tem uma citação de Guimarães Rosa que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte: água de boa qualidade, assim como saúde e liberdade, só tem valor quando acaba. Pois é, então só pra começar, se você não está em um hospital, já começa a agradecer. É igual quando você tá com o nariz entupido. Você fica reclamando o tempo todo, porque é horrível mesmo. Mas quando você não está nessa situação, você nem lembra. Então agradeça também se seu nariz não tiver entupido agora. Voltando ao hospital, falando assim parece que eu tava em Azkaban. Mas não é bem assim. Só é aquele normal mesmo, que você que já foi em hospital sabe como é. Mas sabe o que é incrível? Quase todas as vezes que eu vou em hospital, eu saio de lá muito reflexiva. Porque eu acho que mesmo sabendo que nós estamos vivendo uma situação desagradável e outras pessoas ali também estão, a gente simplesmente esquece disso. Não, eu não quero saber se a Dona Maria está sentindo dor, porque eu estou. Não, eu não quero saber se estão precisando de leito aqui. Eu tô bem, então tá tudo ótimo. E apesar de ferir muito o nosso ego pensando isso, acho que é válido refletir porque essa é a base da empatia, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muito mais trauma de hospital do que eu tenho hoje. E nesse dia que eu tava lá sozinha, tinha uma criança com a mãe. Só que essa criança não parava de chorar. E sim, é muito irritante você passando mal e ainda ter que ouvir criança chorando. Mas cara, acho que se fosse eu quando criança, eu estaria pior. Mas a gente não costuma pensar isso, né? A verdade em questão é que tá todo mundo vivendo a sua própria vida, sabe? A vida está acontecendo. Aquela moça que chegou tem um sonho, sei lá qual, mas ela tem. Aquele senhor tá contando as horas pra chegar em casa e ver o neto. A enfermeira, eu dou quase certeza que tá ganhando muito menos do que deveria pra fazer muito mais do que devia. Mas a gente não repara isso, né? Talvez seja esse momentinho aqui que a gente tá tendo pra pensar nisso, mas aí também depois que terminar, acabou, não vai lembrar mais. Talvez isso tudo vai ficar na sua mente por um dia ou dois. Ou talvez assim que você fechar o episódio já esqueceu, já foi. Mas se tá fazendo sentido pra você, não deixa de compartilhar com alguém. Isso ajuda o meu trabalho e quem sabe pode ajudar de alguma forma o mundo e as pessoas. Outro dia eu tive que ir ao hospital, dessa vez com a minha mãe, que ela ia fazer um exame e eu tinha que acompanhar. Enquanto ela tava dormindo, eu tava ali de vigia. Mas acontece que eu vivi uma cena com a senhora do lado que corta meu coração até hoje. Acho que ela tava bem mal, na real. Mas não tinha ninguém lá com ela e ela tava ligando pra um dos filhos. Eu juro que eu não tava ouvindo a conversa dela, o celular tava no viva voz. Pra resumir, a senhora tava pedindo que o filho fosse a visitar, porque sabe lá que outra oportunidade eles teriam pra se ver, né? E eu acompanhei a conversa, depois ela puxou o papo comigo também. Como eu disse, cortou meu coração e eu fiquei pensando nas oportunidades que eu tenho, mas eu não valorizo. Porque o que eu mais ouço são pessoas pedindo oportunidades. Mas pouco se fala das oportunidades que existem e não é que não são aproveitadas, é que são negadas mesmo, sabe? Com muita frequência eu ouço e até falo que os dias estão passando cada vez mais rápidos. Eu não sei se você tem essa impressão, mas ontem era domingo. Quando eu paro e penso, na verdade já é quinta-feira. E em algumas vezes
falando sobre isso, uma coisa fez muito sentido pra mim. Quando eu era criança, eu não pensava assim. Na verdade, eu contava os dias pro meu aniversário. Faltavam 10 dias e era como se faltasse 2 meses. Demorava muito. Mas hoje eu nem tô contando e já tá muito perto. A questão é que uma criança faz coisas diferentes todos os dias. Não que ela não tenha uma rotina, mas são coisas diferentes todos os dias. São brincadeiras diferentes, coleguinhas diferentes, passeios, enfim. Mas a nossa rotina acaba sendo um pouco mais repetitiva e maçante, o que não deixa um dia diferente do outro, dando a impressão que a gente tá vivendo um loop, porque é todo dia a mesma coisa. E é muito difícil encontrar uma solução para isso quando você tem um compromisso de estar fazendo aquelas coisas todos os dias. Mas talvez, se eu pudesse me dar um conselho e se você quisesse acatar, é que quando surgisse uma situação nova, ainda que bem chata, como ir ao hospital, tenta viver aquele momento e não só ficar esperando ele acabar. É impressionante quando a gente tá vivendo o momento e acaba gostando daquilo, o tempo passa mais rápido. É claro que ele não tá passando mais rápido literalmente, mas eu te desafio a ficar olhando o relógio por 5 minutos. Isso vai multiplicar, vai parecer que você ficou parado meia hora olhando o relógio. Você não tava vivendo o momento, tava só esperando a hora passar. Pra variar, eu tava pesquisando algumas coisas e eu encontrei no site da OMS a definição de saúde. Você já parou pra pensar nisso? O que pra você significa saúde? Então, segundo a OMS, saúde se refere a um bem-estar físico, mental e social. Sabe o que eu achei interessantíssimo disso aqui? A saúde, então, se coloca em 3 aspectos. 2 deles se referem a você mesmo. O seu corpo tem que estar bem e a sua mente também, que é muito importante. Mas pensando só em você, o terceiro aspecto não funciona, porque estar socialmente bem não diz respeito apenas a você. E aí a definição disso cabe a você mesmo. Não sei se para você estar bem socialmente é falar com todo mundo, é ter uma boa relação com as pessoas que você geralmente conversa, é ter saúde emocional para conversar sem se irritar tanto, porque ficar irritado todo mundo fica, né? Tá, mas agora eu me permito viajar um pouco na maionese e te perguntar quantas vezes você viu alguém no hospital porque tinha misturado leite com manga, ou uma criança que engoliu chiclete e deu muito ruim, ou quem sabe alguém que morreu de rir. Essa última no Brasil talvez você não tenha visto, mas existiu um cara que sim, tava assistindo TV, eu esqueci o seriado que era, mas que ele começou a rir, não parou e bateu as botas. O nome dele era Alex Mitchell, caso você queira pesquisar sobre. Tá, eu vou ser sincera com vocês. Se Gregory House fosse médico na minha cidade, eu até faria medicina. Brincadeira, eu não faria medicina, mas eu ia procurar ir no médico com mais frequência. Sério, eu amo essa série. Esse personagem, pra quem não sabe, momento de tensão aqui pra revelação. Dr. Gregory House é o Sherlock Holmes. Tem um vídeo no Instagram bem antigo sobre isso, talvez um dia eu refaça. Mas é isso mesmo, House é o Sherlock Holmes em universo paralelo. Eu falo isso e lembrei de quando eu tava maratonando a série, e a primeira coisa que eu achei muito estranho é que nas paredes do hospital não tinha uma cobra enrolada em um bastão. Sabe, aquele símbolo da medicina? E tem uma curiosidade sobre isso. Eu não sei você, mas desde criança eu sempre fiquei curiosa pra saber o que era, do que se tratava. E se você não sabe, tá aí uma curiosidade pra você. Aquele símbolo se chama bastão de Asclépio, que seria então a serpente em espiral em volta do bastão. Asclépio é o deus grego da medicina. A lenda que fala sobre ele conta que ele foi tirado do ventre da mãe, que já estava morta, e foi entregue a um centauro que lhe ensinaria a arte de curar usando plantas medicinais. Só que ele virou mestre do centauro, ele aprendeu rápido e ele chegou até a ressuscitar pessoas. E aí conta-se que em uma de suas visitas, uma serpente subiu e se envolveu no bastão. Essa parte eu acho que é viagem, mas não muda o significado, continua sendo o bastão de Asclépio. E nesse símbolo, a cobra pode representar coisas boas e ruins. O veneno dela pode matar pessoas, mas a cura que vem dele também pode salvar vidas. Você achou que ia sair daqui sem nenhuma curiosidade, né? Sinceramente, eu não sei definir ao certo sobre o que foi esse episódio. Mas e aí, o que você achou do papo de hoje? Se você está me ouvindo no Spotify, avalie o programa com 5 estrelas, que isso vai me deixar muito feliz. E rolando um pouco a tela, você consegue deixar um comentário para eu ler depois sobre o que você achou do episódio. No YouTube você também consegue comentar, e se estiver assistindo e não for inscrito no canal, já se inscreva para não perder conteúdo. Eu agradeço muito pelo seu tempo e atenção, espero que essas palavras tenham feito sentido aí para você. Sugestões são muito bem-vindas, eu agradeço por todas elas e eu te espero no próximo episódio. Até a próxima!